Olá, pessoal. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre os vírus. Então, na primeira parte da aula, nós vimos, né, qual é a estrutura básica de um vírus, nós vimos, então, o porquê ele é considerado um ser à parte em relação aos seres vivos, e vamos, hoje, para continuar essa parte da aula, eu trouxe uma frase para nós refletirmos. Ela é do vencedor do Prêmio Nobel de Fisiologia de 1958. Ele disse o seguinte, que a única e maior ameaça ao domínio contínuo do homem sobre o planeta é o vírus. Então, o que vocês acham disso? Vamos pensar, isso foi falado em 1958. Nós estamos em plena pandemia de Covid-19. Então, é um vírus que é um ser extremamente pequeno, mas que tem sido, assim, bastante significativa a sua presença aqui no planeta, né? No sentido que ele tem causado muitos danos, muitas pessoas têm morrido em função desse vírus. Então, vamos pensar se nós, humanos, é que somos seres superiores, dominantes, e o vírus é um ser insignificante, simples, ele não é nenhuma célula. Alguns poderiam dizer, o vírus não é nem evoluído. O que vocês acham disso? O vírus, ele sofre mutações, sim. Vocês já ouviram falar das variantes, né, que estão surgindo. O vírus evolui tão rápido, né, que ele vai, digamos assim, ele tem uma velocidade muito maior, ele se modifica muito mais facilmente até do que os outros seres vivos, justamente pelo fato dele ser simples. Então fica essa frase para nós refletirmos acerca dos vírus. Então, só para vocês terem uma ideia, lembrar que nós falamos de classificação na semana passada, que os vírus também têm as suas formas aí de escrita, de classificação, e é tratado num código à parte, né, que é um código também internacional, e ele trata basicamente só dessas categorias, então, de família, gênero e da espécie. Então, a família de vírus sempre vai terminar em víride, então aqui, por exemplo, é o exemplo do vírus da AIDS, então, olha só, a família retrovíride. O gênero, ele vai ser escrito em latim, com inicial maiúscula, né, e nós já tínhamos mostrado, lembra um pouco lá os gêneros lá das espécies vivas, né, seres vivos. Então, termina em vírus, então, lentivírus nesse caso, itálico, e a espécie é que é diferente. Então, olha o nome da espécie, geralmente é uma sigla que vem do inglês. Então, nesse caso, HIV é a abreviação dessa doença aqui, né, que é a da AIDS, que vem, então, do vírus da imunodeficiência humana. Tá? Então, isso difere mais os vírus em relação aos, né, a nomenclatura, digamos, né, que deve ser feita lá para os seres vivos. E também aqui, para quem tiver curiosidade, né, as famílias, principais famílias virais, de acordo com a presença, né, de envelope ou não, e do se de DNA ou de RNA. Que são vírus, né, não envelopados de DNA, envelopados de DNA. Então, aqui estão as principais doenças, digamos, algumas doenças causadas por essas famílias virais. Então, aqui, por exemplo, o HPV, aqui está a varíola, herpes, hepatite, nos envelopados de DNA. Aqui nós temos um exemplo de família, que é de vírus de RNA, que é a família do rotavírus, e vejo quantas famílias, né, duas listas aqui, de famílias de vírus que são de RNA e que são vírus envelopados. Inclusive, olha aqui nosso famoso SARS-CoV-2, o coronavírus está aqui na família Coronaviridae. E o DAIS também, o retrovíride aqui. Então, várias doenças virais, percebo que elas são causadas por vírus de RNA envelopados. Então, nessa aula, nós vamos dar mais ênfase à parte da reprodução viral, então, da replicação, como os vírus fazem para se reproduzir. Já falamos que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles não têm maquinaria, eles não têm matéria, eles não têm energia para fazer vírus sozinhos, eles dependem de uma célula viva. Então, eles vão entrar numa célula, é como se eles escravizassem essa célula. Então, ele só tem, se você imagina você fazendo um bolo, ele só tem a receita do bolo, ele não tem a forma, nem o fogão, nem a farinha, nem os ovos, e nem, né, a mão de obra para fazer. Então, o vírus é como se fosse só a receita para ser lida. Então, tudo o resto é feito pela célula hospedeira. Então, aqui, resumidamente, nós temos as principais fases ou etapas de um processo de replicação viral. Então, isso vamos usar como, assim, bem generalizado para todos os vírus, e depois a gente vai ver as particularidades de um vírus de RNA e do vírus de DNA. Então, o primeiro passo é o vírus chegar e aderir, encontrar a sua célula hospedeira, né, se encontrar. Tem várias formas
depois de penetração, que é a segunda etapa, é quando ele vai conseguir entrar na célula hospedeira. Dentro da célula hospedeira, se ele entrar com a cápsula e tudo, ele vai precisar destruir essa cápsula para liberar o material genético. Então, nós temos a descapsidação. Lá dentro da célula hospedeira, ele vai fazer a parte da síntese do material viral. Ele vai precisar fazer síntese do seu DNA ou RNA e também das proteínas virais. Então, quem vai fazer, na verdade, é a célula hospedeira. Então, nessa etapa aqui. Quando o vírus estiver quase pronto, falta só organizar, montar, juntar, então, a cápsula proteica com o ácido nucleico, vem, então, a fase da montagem. E, por fim, esse vírus é liberado da célula. Tem mais uma forma de liberação também da célula hospedeira. Então, são essas 6 etapas principais. Em alguns livros pode deixar com termos um pouco diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. Então, a descapsidação, a mesma coisa que desnudamento. Retirar, abrir, né, a cápsula para liberar o ácido nucleico. Quando a gente fala em biossíntese, né, ou a parte da expressão gênica, tem a ver com a síntese do ácido nucleico, mas não podemos esquecer também das proteínas. A fase de montagem, lá no que apareceu antes aqui, pode ser chamada também de maturação. E a fase da liberação, nós podemos chamar aqui, então, de espalhamento para as outras células. Então, vamos estudar primeiro, né, uma reprodução, então, de um vírus de RNA, não envelopado, e vamos usar aqui como exemplo o bacteriófago, que nós já conhecemos. Então, ele é um modelinho didático, é um vírus, o nome já diz, é o bactériofago. Então, fago de vírus que infecta uma bactéria. Então, imagine o tamanho desse vírus, já que a célula bacteriana é bem pequenininha. E também, lembrar que é um vírus que é bem estudado, já que a bactéria, né, que eles utilizam como modelo é a Escherichia coli, que é uma bactéria bem estudada já. Então, é fácil cultivar a bactéria em laboratório e estudar esses vírus também. Então, usando ele como um modelinho, vamos seguir aquelas etapas. Então, a primeira coisa é o vírus, então, na natureza, ele está no ambiente, encontrar uma bactéria. Então, nesse caso, porque é um bacteriófago. Então, seria o vírus encontrando a sua célula hospedeira. Então, eles são específicos, espécie específico. Então, o vírus está com aquele tipo, um bacteriófago, não vai infectar uma célula animal, nem vegetal, nem de fungo. Ele só vai infectar uma célula de bactéria. Então, a adsorção, primeira etapa, ele chegou, aterrissou-se, vamos aqui, parece um robozinho, né? Aterrissou, ele aderiu à membrana celular. Então, nesse caso, ele tem essas fibras proteicas, ele vai, então, se aderir à membrana da célula por essas fibras proteicas. Então, nesse caso, ele não tem envelope. Se tivesse envelope, seria um pouco diferente o processo de penetração, que é essa próxima fase. Vamos falar um pouco mais detalhadamente mais adiante. Então, ele aderiu. Então, são proteínas da cápsula que se aderem à membrana, especificamente. E aí ele vai injetar, nesse caso aqui do bacteriófago, como se fosse uma seringa, o seu material genético para dentro da célula hospedeira. Então, é como se formasse aqui uns poros, né, na membrana, para passagem do ácido nucleico. Então, veja que, nesse caso, a cápsula ficou do lado de fora. O que entra é apenas o material genético, que no bacteriófago é um DNA. Então, agora o DNA dentro da célula começa, então, a escravizar a célula. Então, o que a célula vai fazer? Já que ele é um vírus de DNA, vai precisar fazer novas moléculas de DNA agora viral. Mas esse DNA também é transcrito num RNA mensageiro, usando a maquinaria celular, a célula hospedeira, que vai ser traduzido nas proteínas virais. Então, o que vocês aprenderam no passado, de transcrição, de tradução, tudo isso vale aqui nesse momento da biossíntese. Só que tem que lembrar que o DNA viral serve como, né, ele comanda transcrição no RNA mensageiro, que vai fazer outras proteínas virais. E a mesma coisa é esse DNA viral que vai ser duplicado pela célula hospedeira. Então, como falei, todo o material necessário, então, os aminoácidos para fazer proteínas, os nucleotídeos para fazer o DNA, né? Tudo isso vem, então, da própria célula hospedeira. Inclusive, o ribossomo, o retículo, né? Tudo isso é feito, então, é usado, digamos, da célula hospedeira para fazer novos vírus. Tá? Então, basicamente isso. Então, fez a biossíntese. Aí, nesse momento, nessa altura do campeonato, já se destruiu aqui o próprio material genético da bactéria. Se vocês lembrarem, a bactéria tem um único cromossomo circular, então, nesse momento, já foi destruído. Então, só sobrou o quê? Basicamente, vírus aqui para
organizar, né, construir, fazer, então, novos vírus. Então, ele basta fazer aquela parte lá de maturação, né, de organização, para depois liberar. Então, a próxima etapa. Então, madurou e vai, finalmente, então, liberar essas formas virais para a madureza. Nós vamos ver depois que existem duas possibilidades. Nesse caso aqui, quando os vírus estão embalados, empacotados, são novos vírus, a célula está repleta de novos vírus, ele vai ser liberado para fora da célula, por um processo que a gente chama de lise, é um rompimento, né? Existe enzima que ajuda a fazer essa lise celular. Então, rompe e libera para o ambiente. Então, como ele é um bacteriófago, ele vai infectar outras bactérias. Viu? Então, nesse caso, né, como eu falei, ao rompimento da célula hospedeira. Em alguns casos, o bacteriófago, por exemplo, é conhecido nessa situação também, que no momento que ele injeta o material genético, ele não vai assumir de imediato o controle celular. Ele vai se ligar ao material genético da bactéria. Veja, isso aqui é um cromossomo. É o cromossomo circular da bactéria. Tá? Então, isso é um cromossomo. Então, ele pode ficar aqui como um profago, como ele mostrou aqui. Ele é injetado e fica aqui como um profago e se manter aqui por muito tempo. Né? E aí, só quando essa célula bacteriana se multiplicar, é que ele leva o que multiplica também o material genético dela carregando o vírus junto. Que a qualquer momento pode se desprender e fazer ou continuar esse processo que nós comentamos anteriormente. E aí nós entramos nas duas possibilidades de ciclo, nesse caso do bacteriófago, que vale para vários tipos de vírus aí também. Então, esse ciclo que nós falamos inicialmente, onde ocorre no final a lise celular, que rompe-se e libera os vírus, é o ciclo lítico, ó, lítico de lise, de rompimento da célula. Quando o material genético do vírus se incorpora ao material genético da célula, nesse caso é um cromossomo, e aqui um pedacinho do vírus que nós chamamos de profago, ele só vai ser replicado nesse momento se a célula se multiplicar, porque ela vai multiplicar ou duplicar seu DNA, e vai levar junto, então, a multiplicação aqui do DNA do vírus também. Então, nesse caso, ele pode passar por etapas como essa, que chama de ciclo lisogênico, sem causar danos na célula hospedeira. Mas, a qualquer momento, esse profago pode se desprender e iniciar esse ciclo lítico. Tá? Então, vários vírus, a gente conhece esse processo. No ciclo lisogênico é aquele que normalmente o vírus fica latente, fica um tempo lá no corpo da pessoa, por exemplo, numa planta, num outro organismo, e ele não está causando danos, mas a qualquer momento, então, ele pode seguir e fazer, então, passar para o ciclo lítico. Tá? Então, resumidamente aqui, lembrando, então, um vírus, no caso, o vírus do DNA, então, é o DNA viral que vai comandar a produção de uma enzima que vai inativar o DNA da célula hospedeira, no caso ali que era a bactéria, e o vírus vai assumir o comando do metabolismo celular. Então, é como se ele escravizasse realmente a célula. Então, esse DNA viral, ele vai ser transcrito em várias moléculas de RNA que vão comandar a síntese das proteínas, como a gente viu. Tanto os nucleotídeos, né, como eu falei, quanto os aminoácidos, são retirados da própria célula hospedeira para fabricar, então, novamente, outros ácidos nucleicos dos novos vírus, DNA viral, e também proteínas, tanto da cápsula, quanto aquelas, por exemplo, que ajudam aí, que funcionam como enzimas. Alguns exemplos de vírus de DNA, que tem esse processo, é aqui no caso o adenovírus, vírus da varíola, uma doença já foi erradicada, mas foi bem danosa no passado, herpes, hepatite B, e o próprio bacteriófago que nós acabamos de estudar. Tá? Então, esse seria um resumo de uma replicação de um vírus de DNA, usando aí o bacteriófago como exemplo, e lembrando que o bacteriófago é um vírus típico que pode passar pelo ciclo lisogênico e pelo ciclo lítico, que é o mais comum. Tá? Não perca na próxima parte, nós vamos falar agora sobre vírus de RNA.